o casal pode lidar com as convergências e divergência nas ideias e nos projetos? Algo fundamental no relacionamento conjugal são as expectativas. Cada um traz expectativas para um relacionamento. E de como essa questão é tratada, ou seja, como essas expectativas são comunicadas e como elas são compartilhadas, depende em grande medida o sucesso ou a falência do relacionamento conjugal, do relacionamento com a nossa esposa, do relacionamento com o nosso marido. Mas talvez vocês me perguntem, Fábio, mas como que podemos alinhar essas expectativas? Conversando. Uma conversa em que nós devemos expor o que nós esperamos. Olha, meu amor, eu espero que quando você chegue em casa, você se porte dessa ou daquela maneira. E ele dizendo a ela também, olha, querida, eu também naquela situação, eu espero que você agisse dessa ou daquele modo. Isso parece fácil, mas não é. Para alinharmos as nossas expectativas, é fundamental, num primeiro momento, aprender a ouvir. E jamais pensar que o que o outro nos tem a dizer é uma bobagem. Então, essa disposição para ouvir é um primeiro passo nesse alinhar das nossas expectativas. E depois dizer, externar o que nós esperamos do outro. E às vezes para o homem é muito difícil, nesse processo de alinhar as expectativas, falar sobre o que ele sente. A mulher tem uma certa facilidade, isso pode ser diferente, depende do temperamento de cada um, mas há uma tendência de ser mais fácil para a mulher expressar como ela se sente e o homem talvez uma linha pretensamente um pouco mais racional, não apenas nos sentimentos. Seja como for, é preciso que nós externamos o que nós esperamos do outro. É claro que temos ideias diferentes, é claro que temos opiniões diferentes sobre os mais diversos assuntos, inclusive sobre o relacionamento do casal e também sobre a educação dos nossos filhos. Porém, precisamos alinhar. E somente se alinha se nós aprendemos um diálogo. Mas isso não é um diálogo qualquer. Não é uma conversa, o sabor de uma discussão. Até porque o grande problema em não expormos as nossas expectativas em relação ao outro é que num determinado dia, diante de um mínimo detalhe em que ela ou ele frustra uma expectativa que nós tínhamos, a questão explode e joga-se tudo para o ar. Falamos mal, falamos de assuntos que são acidentais, que não têm muita relevância, mas como que foi só a gota d'água para a gente explodirmos. Acontece que quando isso ocorre, o que fica na cabeça do outro diante de uma discussão, depois de uma explosão, é aquele mínimo detalhe que desencadeou aquela briga, aquela situação indesejável no relacionamento. No fundo, por trás daquela discussão, tinha toda uma sequência de frustrações em que se esperava algo do outro e por não ser correspondido, num determinado momento explodindo. Eu gosto de fazer uma seguinte comparação com uma pia que não tem uma certa vazão, vai juntando um monte de sujeira naquela pia. E num determinado momento a gente tira aquele obstáculo que impedia aquela sujeira e aquilo vai embora, joga uma água, aquela pia limpa. No fundo, o relacionamento precisa ser assim. Ou seja, não podemos deixar que a pia fique cheia de sujeira. Precisamos dizer, no momento adequado, o que nós esperamos dela. Ela precisa dizer para o seu parceiro o que ela espera dele, e essas expectativas compartilhadas, isso sim vai gerando uma comunhão de vida. Para você que tem interesse um pouco mais nesse assunto, eu vou compartilhar gratuitamente uma aula que eu tenho no meu curso sobre como superar uma crise conjugal, em que a gente aborda mais a fundo essa questão das expectativas no relacionamento. Manda um direct para mim que eu compartilho com você essa aula e saiba um pouco mais. Mas para já, não deixe passar essas nossas frustrações. Elas precisam ser comunicadas e é aí que nós alinhamos. Não tem problema nenhum em que pensemos diferente. Não tem problema nenhum que tenhamos ideias e concepções diferentes sobre aspectos importantes, inclusive sobre a educação dos nossos filhos, inclusive sobre o nosso relacionamento. Mas desde que a gente exponha o que nós pensamos, estejamos dispostos a ouvir o que o outro tem a nos dizer e aí então, num diálogo sereno, alinharmos essas expectativas. É bom que haja essa divergência, conquanto que saibamos comunicar, conquanto que saibamos construir esse diálogo em que nós vamos alinhando e vamos construindo a vida
em comum. Então não se esqueça, o seu relacionamento, o sucesso da sua família depende em grande medida de como nós compartilhamos as nossas expectativas, como nós alinhamos os nossos projetos em relação ao que vivemos hoje e aquilo que esperamos do nosso relacionamento no futuro.